irmãos aí nas suas casas, aqueles que estão passeando, descansando. O importante é estarmos todos unidos na presença de Deus. Bondoso e eterno Pai, Senhor, nós queremos agradecer pela oportunidade de chegarmos à Tua casa e os Teus servos que estão nos seus lares, que o Senhor possa continuar abençoando cada um, que a presença do Teu Santo Espírito esteja sobre a vida dos Teus filhos, das Tuas filhas, aqueles que estão a caminho para o culto logo mais, aqueles que não poderão estar conosco, mas que a Tua boa mão esteja sobre a vida de cada um dos Teus filhos e das Tuas filhas. E a nós pedimos ao Senhor que abra a nossa mente, o nosso entendimento, para estudarmos, aprendermos e analisarmos a Tua palavra. No nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Gênesis capítulo 14, e depois, na sequência, vamos ler a página número 4 da nossa apostila. Gênesis 14, versos 18 até o verso 21, ele trata do tema a respeito de Melquisedeque. Algumas Bíblias, como a minha, por exemplo, traz o título aí: Melquisedeque abençoa Abrão. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era este sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: Dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Na nossa página de número 4, no tópico de número 9, nós estamos aí tratando a questão da aliança abraâmica entre Deus e ele, Abraão. Na aula passada nós estudamos a respeito daquela guerra que houve no início do capítulo 14, onde 4 reis lutaram contra 5, e nessas guerras acabaram envolvendo a pessoa de Ló, sobrinho de Abrão, envolvendo o próprio Abrão na guerra. Abrão então faz uma aliança com alguns grupos, junto com seus 318 valentes, e eles ganham a guerra, trazem de volta o Ló, sua família, e com certeza muitas outras almas que foram libertadas por esse grande homem de Deus chamado Abraão. E aqui o texto então nos fala de que quando Abraão está voltando dessa guerra, um personagem o espera pelo caminho. E esse personagem é Melquisedeque. Existem só 3 passagens na Bíblia que falam desse homem, desse personagem, que é a passagem que nós lemos de Gênesis 14, o Salmo 110, verso de número 4, quando Davi faz uma menção sobre a vinda de Jesus, lá na frente, é um salmo messiânico, e Davi faz uma alusão do sacerdócio de Cristo, fazendo uma correlação com o sacerdócio de Melquisedeque. E depois no livro de Hebreus, capítulo 7, 8, até o capítulo 9, nós vamos ver, principalmente no capítulo 7 de Hebreus, o escritor mencionando este personagem chamado Melquisedeque, que no momento certo nós vamos explicar por que o escritor aos Hebreus menciona este personagem Melquisedeque. Então só tem esses 3 livros, essas 3 passagens, que
fala sobre esse homem. O próprio personagem, para nós, é um mistério. Nós vamos ver que existem algumas teorias a respeito de quem é este homem, esse personagem, mas o próprio nome dele já começa a trazer alguns esclarecimentos, mas não resolve o problema que todos nós queremos, que é saber quem era, quem foi este personagem, não é? A palavra Melquisedeque é uma palavra composta, uma palavra hebraica, né? Mel, que significa rei, e Sedeque, justiça. E na complementação da leitura do texto, vai dizer que ele era rei de paz, isto é, ele reinava em uma localidade chamada Salém, que é uma raiz da palavra Shalom, e que depois vai se tornar a cidade de Jerusalém, cidade da paz. E a Bíblia menciona então que esse Melquisedeque, ele era um rei, e além de ser rei, ele era um homem justo, portanto, rei de justiça, e reinava, governava a cidade onde havia paz. O contexto do assunto de Melquisedeque é o seguinte: por que ele é chamado de rei de justiça ou rei de paz? Na época de Abraão, que nós estamos estudando aqui no capítulo 14, nós vimos que os povos que habitavam a região da Mesopotâmia eram povos que tinham se distanciado de Deus e que viviam constantemente em guerras. Eles viviam degladiando entre si para ver qual deles dominava os demais. Havia também naquela região, entre estes povos, muita imoralidade, muito pecado, muitas injustiças sociais, muita carnificina, muito derramamento de sangue inocentes. Porém, este homem chamado Melquisedeque era um personagem, um homem totalmente de comportamento diferenciado dos demais. A cidade onde ele reinava, Salém, que tem já na raiz do seu nome o significado de paz, tornou-se conhecida porque ele, Melquisedeque, conseguiu, em meio a tantas guerras, em meio a tantas desavenças, em meio a tanta conturbação, manter a cidade de Salém em paz. Por que Melquisedeque conseguiu manter a cidade de Salém em paz? Porque ele era um rei justo, um rei bom. E acima de tudo, agora, o texto nos informa que além de ser rei, além de ser justo, além de ser um homem pacífico, ele era também sacerdote do Deus Altíssimo. Ou o oposto também é verdadeiro. Ele era tudo isso porque primeiro era sacerdote do Deus Altíssimo. Fica provado então que Deus, além de não fazer acepção de pessoas, ele aceita qualquer pessoa que se aproxime dele, porque Melquisedeque não é hebreu, não há nenhuma menção de que ele seja hebreu. Melquisedeque nunca pertenceu a um grupo, pode ser que ele seja até semita, pode ser que seja descendente lá do filho de Noé, chamado Sem, mas a Bíblia não menciona. A grande verdade é que Melquisedeque é um personagem misterioso que aparece e desaparece repentinamente e não sabemos de onde ele é. E nós vamos ver as teorias a respeito dele para nós dialogarmos. Ok? Então, nós não sabemos nada sobre ele. Nós não sabemos, a passagem só nos informa que ele apareceu no caminho de Abraão, quando voltava da guerra, e ficou aguardando ali Abraão. Então Abraão está voltando dessa batalha, e de repente o Melquisedeque o interpola, o intervém para o Abraão no caminho, se aproxima dele e enaltece
coragem, por sua bravura, de ter lutado contra aqueles homens vis, aqueles homens maus, e enaltece a Deus que deu a vitória para o Abrão. Nesse interim, nós precisamos entender algumas coisas. Primeiro, Abrão reconhece que este homem é alguém, isto é, ele reconhece a autoridade e a superioridade deste homem sobre ele mesmo, Abrão. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que o Abrão, ele paga a Melquisedeque o dízimo. Ele dá 10% de tudo o que ele, Abrão, conquistou na batalha como despojo. Não é? Outra coisa, o Melquisedeque também conhecia o Abrão, porque nós precisamos entender, irmãos, a hermenêutica do texto é a seguinte: o Melquisedeque não ia ficar esperando alguém que ele não conhecesse, ok? Abraão está vindo. Se o Melquisedeque não conhecesse Abraão, como ele poderia saber que aquele era o Abraão? Então, por inferência, né, por silogismo, por passagem paralela, nós podemos afirmar que tanto um conhecia o outro, como o outro conhecia um. Isto é, tanto Abraão conhecia Melquisedeque, como Melquisedeque conhecia Abraão. Senão, eles não teriam parado ali e dialogado a respeito dessas coisas que nós vamos discutir. Né? Outro detalhe: o Melquisedeque já traz consigo símbolo de comunhão que temos até hoje e que Jesus deixou como um símbolo do seu sacrifício na cruz do Calvário, que é o pão e o vinho. Símbolo de comunhão, tanto no Antigo como no Novo Testamento, é o pão e o vinho. Então, quando Melquisedeque sai da sua casa, sai de onde ele estava, para se encontrar com Abraão, ele já saiu com o desejo no coração de ter um momento de comunhão, de particularidade, de reverência entre ele, Melquisedeque, Abraão e Deus. O simbolismo desse pão e vinho é que eles comeram juntos, pão e vinho, demonstrando que eles tinham uma certa amizade, ok? Se não tiver nenhuma pergunta, eu vou entrar nas teorias a respeito de quem era Melquisedeque. Eu encontrei 7 teorias que tentam desvendar quem era este personagem. Podemos ir? Pastor? Sim, Morroque. Creio aqui que Melquisedeque, ele já era conhecido pelos outros reis, né? Não só por Abraão, o senhor citou, mas por todos os outros reis, e respeitado. Porque se nós vemos no verso 17 anteriormente, primeiramente quem se encontra com Abraão é o rei de Sodoma. Mas quem primeiro fala com Abraão é Melquisedeque. Para depois o rei de Sodoma fazer o pedido, que nós vamos ver no verso 21. Então ele tinha o respeito dos outros reis, por ser um rei, como sabemos, justo e com sumo sacerdócio. E nós vemos em Hebreus que é dado como sumo sacerdócio do Deus Altíssimo. Ok? Era só isso que eu queria colocar. Então é isso mesmo. O Melquisedeque, com absoluta certeza, ele era um personagem conhecido entre esses outros personagens que nós estudamos. Então, todos aqueles 9 reis que lutaram entre si, 5 contra 4, como o próprio Abraão, e todas as pessoas que habitavam a região da Mesopotâmia, conheciam Melquisedeque. A fama desse homem era grande. Ele não era um homem comum, ele não era um personagem qualquer, porque ele se destacava dentre os demais devido à sua forma de agir, seu comportamento na sociedade onde ele vivia. Eu ia falar assim, ele era de referência, né? Então, porque
no caso até Abraão dava o dízimo para ele, então entregou o dízimo para ele. Então ele era uma pessoa de referência ali, né? Era de grande responsabilidade ali do povo, né? É verdade. Nós, quando lemos a Escritura, os irmãos que estão em casa, os irmãos que estão aqui, nós precisamos sempre pensar, precisamos raciocinar o contexto daquele assunto que nós estamos estudando. Então, por exemplo, o fato da Bíblia estar dizendo que Abraão levou o dízimo para Melquisedeque, a Bíblia não está dizendo que só Abraão levou, é o que a irmã Elza está colocando, é o que o irmão Roque colocou. Este homem, com certeza, por ser sacerdote de Deus, ele recebia dízimos e ofertas de todas as pessoas que o respeitavam como sendo um representante de Deus. Isso aqui não depende da lei, que aliás nem existia lei ainda. A lei do dízimo ou a lei mosaica vai surgir lá no ano de 1430 com Moisés. Nós aqui estamos no período de 1800 antes de Cristo. Ainda tem muito tempo para Moisés surgir e instituir a lei com a ordenança da parte de Deus para o dízimo. Então esse homem, ele é extremamente conhecido, ele é muitíssimo respeitado, ele é um homem que, por ser sacerdote, com certeza deve ter intercedido por muitas pessoas diante de Deus, deve ter apaziguado muitas outras guerras e problemas por sua conduta de paz e de justiça. Pode até ser que os demais reis, em tempos de normalidade, vinham até Melquisedeque para pedir a ele um conselho, uma ajuda de como resolver as demandas. Mas, num determinado momento, isso fugiu do controle e estes homens, esses outros reis, acabaram entrando em conflitos mais graves, mas a postura do Melquisedeque, a postura da cidade de Salém, que tinha referência com uma cidade pacífica, continuou. Então, enquanto todo mundo estava com problema lá nas suas regiões, o Melquisedeque estava em paz com o seu povo na região de Salém. Ok? Então eu encontrei várias teorias a respeito de Melquisedeque. Nós vamos falar 7 delas, tem outras, mas estas 7 aqui é o suficiente para nós tentarmos, de alguma maneira, entender o texto bíblico. A primeira delas é que dizem que o Melquisedeque, ele era Sem, o filho mais velho de Noé. Tem gente, existem grupos de teólogos, de historiadores, de arqueólogos, né, que defendem que o Melquisedeque era o Sem, o filho de Noé. Mas aí nós temos uma dificuldade muito grande para aceitar isso. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que o Melquisedeque não surge na Escritura a genealogia dele. Se ele é um ser humano, e nós vamos ter que ver isso ao longo do que nós vamos tratar, se ele é um ser humano, ele tem que ter genealogia. O fato de não descobrirmos a sua genealogia, que a Bíblia não dá, não significa que ele não tenha tido pai nem mãe. O sentido do texto pode ser mostrar que ele é um personagem especial, como de fato é, e que ninguém conseguiu descobrir sua árvore genealógica. Mas ele não pode ser Sem. Por quê? Porque nós sabemos que o Sem é filho de Noé. Portanto, nós temos a raiz genealógica de Sem, e Sem não pode ser Melquisedeque. Não teria sentido ele ser o Melquisedeque e a Bíblia dizer que o Melquisedeque é alguém que não tem pai, que não tem mãe, quer dizer, que não há descrição da sua genealogia, ok? Então, Sem, na nossa concepção, está descartado. Segunda teoria, e outra coisa, o Sem, sabe-se quando ele morreu. Lá no Gênesis, vai mostrar que ele morre e tem os seus descendentes. Segunda teoria, alguns defendem que Melquisedeque era um rei e sacerdote cananeu, mas não há. Ou seja, ele era um gentil, um cananita, descendente de Cã, que acabou aceitando ao Deus verdadeiro e único e se tornou rei lá em Salém. Mas não há nenhuma prova de versículo bíblico, não há nenhuma prova que possa nos
dar sustentação de que o Melquisedeque tenha sido um rei cananita. Terceira teoria: outros dizem que o Melquisedeque ele simplesmente era um rei gentil, desconhecido, e que apareceu lá na Mesopotâmia e começou a dominar a região de Salém. Nós temos dificuldade para aceitar isso por causa de Abrão. Abrão vai reconhecer o Melquisedeque, e não só reconhecer, Abrão se curva diante de Melquisedeque, reconhecendo que ele era superior, e como nós já sabemos, paga o dízimo para Melquisedeque. Então, que o Melquisedeque era um gentil desconhecido, também não há sustentação. Quarta teoria: outros dizem que Melquisedeque era Enoque. Olha aí, ó. Tem gente que ensina, que defende que o Melquisedeque era o Enoque, que desceu do céu. Então, lá atrás, nós conhecemos a história de Enoque, que também é algo para nós inusitado, não é? Em que Enoque, a Bíblia nos dá referência que ele andava com Deus, e quem defende que Enoque era dele, era o Melquisedeque, justamente defende por causa disso. Eles dizem que devido a Enoque ter andado com Deus, e esse andar com Deus na interpretação destes, Enoque era um sacerdote, um intercessor, alguém que era referência para os demais, a ponto de ser um homem de tamanha comunhão com Deus, Deus o leva para o céu. Mas, segundo estes, quando Deus percebeu que havia uma degeneração humana novamente generalizada, envia Enoque para a terra, e Enoque então vai administrar, vai viver na região de Salém, e se tornar este personagem que se chama Melquisedeque. Porém, caímos de novo no mesmo problema do Sem, né? Para aqueles que defendem que Melquisedeque é Sem. Quando as pessoas defendem que o Melquisedeque é Enoque, cai no problema da árvore genealógica. Por quê? Lá em Gênesis capítulo 5, 18 a 19, vai nos traçar a árvore genealógica de Enoque. Enoque, ele é filho de Jared, portanto, não pode ser Enoque, o Melquisedeque, porque nós sabemos quem são os antecessores do Enoque. Ok? Está dando para entender aí? Quinta teoria: alguns defendem que Melquisedeque era um anjo. Tem gente que defende que Melquisedeque não pode ser humano, porque Abraão se curvou, Abraão reverenciou a essa pessoa. Mas não vejo nenhum problema em Abraão, que estava iniciando o seu ministério de comunhão com Deus, chegar diante de alguém que já é muito mais experiente do que ele e reverenciar essa pessoa. Não vejo nenhum problema quanto a isso, e não é idolatria, é apenas uma questão de reconhecimento, como que, e eu entendo assim, o Melquisedeque agora está passando o bastão para o Abrão, que vai ser o legítimo representante de Deus para uma nação que está para se formar, que é Israel, e assim também representando a fé para o mundo todo. Então não vejo problema nenhum em Abraão ter se curvado diante de Melquisedeque. Mas alguns dizem que não, que o Melquisedeque não era um ser humano, e sim um anjo, devido ao mistério que há em torno deste personagem. Sexta teoria, e essa é muito usada, muito falada, muito defendida entre as pessoas. Tem gente que diz que Melquisedeque era um extraterrestre. Existem teólogos, pensadores, pesquisadores que entendem que existe vida fora da Terra e que o Melquisedeque foi um desses extraterrestres. E segundo eles, ao longo da Bíblia, existem vários extraterrestres que
que vieram até a Terra para ensinar à humanidade uma forma melhor de se viver. Tem gente que defende, e é muito usado, muita gente que acredita que Melquisedeque era um extraterrestre. Sétima e última teoria, para nós pararmos e pensarmos um pouco, essa é muito usada na igreja. Muitas denominações, muitos grupos evangélicos defendem a ideia de que Melquisedeque era o próprio Jesus antes da sua encarnação. Pessoas de muitas igrejas defendem que o Melquisedeque nada mais é do que uma aparição de Jesus naquela época, chamada de teofania. A teofania é uma teoria desenvolvida que diz respeito às aparições de Deus revelando-se como um ser humano à humanidade. Então, eles defendem que Jesus, de vez em quando, aparecia no Antigo Testamento como um ser humano para atuar em um episódio específico, em uma situação específica. E alguns defendem que o Melquisedeque era Jesus, devido aos textos mostrarem que Melquisedeque, esses que defendem que Melquisedeque era Jesus, defendem porque entendem que os textos bíblicos mostram que Melquisedeque era superior a Abraão, superior a Moisés, superior a Arão, o primeiro sumo sacerdote, superior a todos os sacerdotes da ordem levítica e superior a Davi e a qualquer personagem do Antigo Testamento. Então eles defendem que só pode ser Jesus, porque ninguém teria tanto poder, tanta autoridade como Jesus, e então ele apareceu lá no Antigo Testamento para falar e fazer algumas coisas para a humanidade. Essas são as 7 teorias que existem a respeito de Melquisedeque. E como eu não fico em cima do muro, e eu sempre gosto de colocar a minha posição, os irmãos podem estar perguntando: e o que é que o senhor acha? Eu vou responder o seguinte: não há possibilidade de sabermos quem foi Melquisedeque. Eu não posso afirmar que ele foi um cananita, eu não posso afirmar que ele foi um gentio qualquer, eu não posso afirmar que ele era um anjo, não posso. Eu não posso afirmar que ele era Jesus no seu estado pré-encarnado, não posso. De maneira que eu vou ficar com o que a Bíblia diz. Ele é um personagem que aparece e desaparece, e para nós vai continuar sendo um mistério. Estas são algumas das passagens, alguns dos textos, alguns dos assuntos que não adianta. As pessoas vão criar teorias, e teorias não é fato. Teorias são estudos, teorias são análises, teorias são pensamentos, e nós não temos como afirmar quem era este personagem. O que eu posso dizer é que, na minha concepção, ele era um ser humano, ele era um homem, mas não posso dizer quem era, nem de onde veio e nem para onde foi, porque a Bíblia não me dá esse respaldo. Pastor Adolfo. Exatamente, né? E como nós já vimos até em outros encontros, a própria Bíblia, ela responde questões, ela se explica, né? A própria Bíblia explica a Bíblia. E ela nos traz, principalmente em Hebreus, que ele não é mencionado pai, nem mãe, genealogia, né? Então ele é tido no estudo de tipologia, ele entra num tipo de Cristo, né? Por essas características, de não ter origem, nem apresentado o seu fim, etc. Sacerdote, rei, comparando com Jesus. Então, aqui, se a gente pensasse assim, das 7 teorias, qual que é mais poderia se aproximar, seria talvez a 7ª. Mas eu fico também com esse posicionamento. Nós não temos informação de quem era
Melquisedeque, né? Não temos a sua genealogia, ele aparece aqui, ele é mencionado aqui também no Salmo, também em Hebreus, mas não temos. Mas se fosse pensar qual que tem mais peso, seria a sétima, mas ainda não podemos afirmar que seja isso mesmo. Né? Isso aí. Então agora, irmãos, eu queria trazer aos irmãos, dialogarmos um pouco, sobre o texto de Gênesis em comparação com o texto de Hebreus. Então vocês de casa, os irmãos aqui, deixem suas Bíblias abertas aí em Hebreus capítulo 7, que nós vamos fazer aqui agora uma correlação entre um assunto e outro, entre um texto e outro. O que é que Gênesis diz a respeito de Melquisedeque, que é o que nós temos? Primeiro, capítulo 14, verso 18, vai dizer que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E aqui cabe algumas explicações. O sacerdócio levítico foi instituído por Deus a partir de Arão e Moisés, por necessidades específicas. Esse sacerdócio levítico diz respeito à tribo de Levi, que foi separada por Deus única e exclusivamente para tomar conta das coisas espirituais do povo de Israel. A tribo de Levi foi separada para ser aqueles que iriam tomar conta do culto, ensinar o povo de Israel a liturgia do culto, de como adquirir comunhão e saber como se apresentar diante de Deus. Então, o sacerdócio levítico foi instituído por homens, através de uma ordem divina. O sacerdócio de Melquisedeque, não havia ainda uma ordem, não havia ainda turmas, não havia ainda pessoas escolhidas, separadas para serem sacerdotes. O caso de Melquisedeque é mais ou menos igual ao caso do sogro de Moisés, Jetro, que também era sacerdote, antes mesmo do sacerdócio ser instituído oficialmente. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Que o Melquisedeque, não sabemos como, teve uma comunhão com Deus de tal ordem, de tal grandeza, que ele, Melquisedeque, foi considerado por todos que o conheciam um grande representante de Deus, de uma ordem que não teve uma formação humana. Ou seja, Melquisedeque, resolveu servir a Deus de tal maneira que ele ganhou o título de sacerdote, que o termo sacerdote significa tão somente aquele que intercede pelo povo diante de Deus. O sacerdote é o que instrui o povo em relação às coisas de Deus. E o Melquisedeque entra na questão do sacerdócio eterno, porque nós vamos ver que Jesus também é sacerdote segundo essa ordem. Quer dizer, Jesus não é levita, como Melquisedeque também não é levita, e Jesus, por direito, ele é sacerdote da ordem de Melquisedeque, que não está preso à ordem levítica. Por quê? O sacerdócio levítico teve início, teve meio e teve fim. No término da lei com João Batista, o sacerdócio acabou. Mas a ordem sacerdotal de Melquisedeque, que é uma ordem vinda do coração deste homem, do desejo deste homem de servir a Deus de tal maneira, ele ganhou o direito então de um sacerdócio eterno, não de um sacerdócio imposto por causa de necessidade. Está entendendo a diferença? Então o Melquisedeque, assim como Jesus, são sacerdotes eternos por causa da sua postura, por causa das suas condutas, por causa do direito adquirido por serem fiéis a Deus em tudo o que eles fizeram. Essa é a diferença. Muito bem. Então, no verso 18 do Gênesis, capítulo 14, está escrito que este homem, Melquisedeque, ele é o sacerdote do Deus Altíssimo.
ainda vai dizer que ele é rei de justiça. E por último, vai dizer que a sua autoridade é superior à de Abraão, porque o Abraão reconhece isso. Agora vamos para Hebreus capítulo 7 em diante, e eu de memória vou citando, se não quiserem ler, podem ler, que vai estar escrito mais ou menos assim. O escritor aos Hebreus vai mostrar que Jesus Cristo, qual é o detalhe de Hebreus para com Gênesis capítulo 18, falando de Melquisedeque, qual é a relação que existe? A relação é a seguinte: Hebreus já está no Novo Testamento. Hebreus faz parte da história da igreja primitiva. E muitos judeus haviam se convertido a Jesus na época do escritor aos Hebreus. E muitos deles estavam negando a sua fé em Jesus e voltando para as tradições do judaísmo, voltando para as tradições da guarda do sábado, da circuncisão e de tantos outros detalhes que a lei exigia. E o escritor aos Hebreus vai dizer o seguinte, que eles não deveriam deixar Jesus, que é da ordem do sacerdócio de Melquisedeque, portanto, uma ordem eterna, para voltar a uma ordem sacerdotal que já não tinha mais nenhum valor, não era mais aceito por Deus, a partir do momento que Jesus Cristo, como sumo sacerdote, entrega a Deus não um animal, não sangue de um novilho, não sangue de uma ovelha, não sangue de um cabrito, mas o seu próprio sangue, ele vai se tornar o sumo sacerdote eterno, entregando a sua própria vida a Deus. Dessa maneira, ele passa a ser o sumo sacerdote dos sumos sacerdotes, e melhor, de uma ordem que não tem fim. Então, o escritor aos Hebreus está alertando os irmãos judeus que eles não deveriam voltar às práticas e crer naquilo que os sacerdotes do judaísmo da época estavam ensinando, que eles deveriam, na verdade, permanecer em Cristo, que era um sumo sacerdote muito mais eficaz, com muito mais autoridade e muito mais perfeito do que toda a ordem sacerdotal araônica da tribo de Levi. Então o escritor aos Hebreus está corroborando, está confirmando, está autenticando que aquele sacerdote Melquisedeque era uma pessoa tão especial, de uma vida tão digna diante de Deus, que o sacerdócio de Jesus advém daquelas características, daquele tipo de comportamento. Isto é, Deus aceita esse tipo de comportamento e não vai tirar destas pessoas o direito de serem chamados sacerdotes. Então, Melquisedeque vai continuar sendo um sacerdote dentro da ordem eterna, porque ele desejou ser este representante de Deus para as pessoas da sua época, e Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote diante de Deus, porque intercede por nós. Vamos ver o que é que está escrito em Hebreus 7, a partir do verso 1, para nós encerrarmos. Hebreus, que é outro mistério, né? Escritor aos Hebreus, nós não sabemos quem é. Uns dizem que é Paulo, outros dizem que é Apolo, outros dizem, e fica a discussão, mas na verdade nós também não sabemos quem é. E só para curiosidade dos irmãos, eu já ouvi alguém dizer que o escritor aos Hebreus é o próprio Melquisedeque, que voltou na terra para dar instrução ao seu povo. Veja, teorias não faltam, mas eu repito, teoria é só pensamento, teoria é só algo que as pessoas pensam, não é? Hebreus capítulo 7 diz o seguinte, então todo o contexto aqui, no capítulo 6, no capítulo 5, na verdade, o escritor aos Hebreus está fazendo aquilo que o pastor Adolfo colocou há pouco. O escritor aos Hebreus está mostrando a tipologia de tudo que tinha no Antigo Testamento para a realidade que é Jesus Cristo. Então, o livro de Hebreus, ele tem no meio teológico o seguinte conceito: ele sai das sombras para a realidade. Então, tudo que aconteceu no Antigo Testamento é apenas um tipo, é apenas um modelo.
é apenas uma sombra, é apenas uma ideia do que de fato viria a ser cumprido na pessoa de Jesus Cristo. Então, no Antigo Testamento, nós temos um grande homem de fé, que é Abraão, mas o verdadeiro pai da nossa fé é Jesus Cristo, no sentido de que ninguém tem fé como ele teve. Nós temos Moisés como um grande líder, mas o verdadeiro líder é Jesus, o líder dos líderes. Nós temos muitos profetas no Antigo Testamento, mas o maior e verdadeiro profeta é Jesus. Nós temos muitos reis no Antigo Testamento, mas o maior rei é Jesus. Enfim, tudo que está no Antigo é apenas uma sombra da realidade que é Jesus no Novo. E o escritor aos Hebreus está fazendo essa ponte das sombras para a realidade que é Jesus. Então ele vem desde o capítulo 1 traçando a ideia, e ele começa assim, lá no Hebreus 1, que antigamente Deus falou através dos reis, dos profetas, dos sacerdotes, mas agora ele fala através de Jesus Cristo. E quando chega aqui no capítulo 7, ele vai definir a posição que ele tem a respeito do sacerdócio de Jesus, porque ele diz o seguinte, porque esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e tudo isso está confirmado lá no texto de Gênesis que nós lemos, que saiu ao encontro de Abraão, quando ele voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, se interpreta, falando de Melquisedeque, rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias e nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Então, o escritor aos Hebreus está dando uma ideia, fazendo uma análise de que até a época dele, escritor aos Hebreus, ninguém tinha conseguido saber quem era, de onde veio, qual era a árvore genealógica que o Melquisedeque. E aí ele faz uma comparação com a pessoa de Jesus em termos de ordem espiritual. E ele vai dizendo o seguinte, considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele Melquisedeque está falando, cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. E evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. O que o escritor aos Hebreus está querendo dizer? Que Melquisedeque, naquele momento, é superior a Abraão, e por isso tem autoridade como sacerdote de Deus de abençoar Abraão. É isso que ele está dizendo aqui. Aliás, aqui são homens mortais, está vendo agora? O Melquisedeque era um homem, o escritor aos Hebreus confirma isso. Só não sabe de onde ele veio, qual é a sua árvore genealógica. Mas no verso de número 8 ele diz, aliás, aqui são homens mortais. Que homens ele está falando? Está falando do Melquisedeque e do Abraão. Os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se identificou e que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimo, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. E aí agora ele vai falar da comparação que ele faz de Melquisedeque com Jesus. Se, portanto, a perfeição havera sido mediante o sacerdote levítico,
pois nele, baseado no povo, recebeu a lei. Que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? O que é que o escritor está explicando aqui? E eu termino com esta fala. O escritor aos Hebreus está reverenciando a autoridade de Jesus como sacerdote de toda a humanidade. O que ele está querendo dizer é o seguinte: se vocês, judeus, acham que de fato o sacerdócio levítico, os sacrifícios de animais, foram suficientes para Deus perdoar o pecado daqueles que cometeram, não teria sido necessário Jesus Cristo vir e morrer pela humanidade como sacerdote eterno diante de Deus. Então ele vai mostrar que o sacerdócio de Jesus é superior, porque Deus aceitou uma única vez esse sacrifício, que é de Jesus, derramando o seu sangue para salvar toda a humanidade. Por isso o escritor aos Hebreus vai fazer a comparação do Melquisedeque com Jesus, isto é, os dois são da mesma ordem. Que ordem? A ordem de ser voluntário no sacerdócio diante de Deus. Eles não foram convocados por ninguém, não lhes foi imposto como uma exigência que eles tinham que ser sacerdotes, como era o caso da tribo de Levi. Todo homem que nascia na tribo de Levi, ele tinha como incumbência, como obrigação, ou ser um cantor, ou ser um tocador de instrumento, ou ser alguém que trabalhasse em torno do culto no tabernáculo, no templo e em todo o Antigo Testamento. Jesus não foi obrigado a nada. A Bíblia diz que ele deu a sua vida por nós porque ele nos amou, ele quis, e é por isso que ele é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. É um sacerdócio que nunca terá fim. Amém? Amém? Então, nós vamos continuar no enigma de não sabermos quem foi Melquisedeque, mas vamos nos alegrar por saber que ele é, pelo menos, comparado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio realizar o único sacrifício de sangue que Deus aceitou, que foi ele mesmo, Jesus, na cruz do Calvário, dar sua vida em prol da humanidade. Isso jamais poderá ser retirado dele, como também jamais será retirado de Melquisedeque esse tipo de sacerdócio. O sacerdócio que vem do coração, vem de dentro, para entregar-se totalmente a Deus. Pastor, Deus abençoe, e a semana que vem, Deus permitindo, nós continuaremos a partir da página de número 5 da nossa apostila. Boa semana a todos. Boa tarde, irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu costumo dizer também a proteção, o nosso Deus para nos proteger em meio a perigos, em meio a situações. Agradecemos a Deus por mais uma aula riquíssima, nos assuntos também importantes para o nosso conhecimento, e fica a grande lição do nosso Deus. Ele sempre tem um propósito por excelência em cada relato da sua palavra. Então, Melquisedeque, rei de justiça, rei de paz. O estudo de tipologia, ele é apresentado como tipo de Cristo. Nós poderíamos apresentar também Isaac como tipo de Cristo, Cordeiro que é levado ao sacrifício também como tipo de Cristo. E esses estudos, eles são importantíssimos, porque tudo canaliza para a pessoa de Jesus Cristo, que é sacerdote, é rei, ele é de justiça, ele é de paz, ele é eterno. Então, vale realmente nós estudarmos o que a palavra de Deus está nos trazendo. A
aplicando a várias situações da nossa vida. Então, agradecemos a Deus por essa possibilidade, novamente agradecemos a Deus pela vida do pastor Paulo, que Deus o abençoe. Agora ele estará se ausentando para trazer a mensagem em outra localidade, que Deus o abençoe. E um forte abraço a todos. Até a próxima aula no domingo próximo. Mas nós teremos a seguir às 18h30 nosso culto de louvor e adoração a Deus. Eu quero orar então para nós terminarmos e fica então esse pequeno intervalo até às 18h30. Santo e eterno Deus, nós te louvamos porque a tua palavra tem chegado às nossas mãos, aos nossos corações, e a tua palavra é tão preciosa, ela é tão oportuna, tão necessária. Apresenta a soberania, apresenta teu grande poder, apresenta o controle que tu tens sobre toda a história e cada aplicação nas nossas vidas. Obrigado a Deus por este momento. Nós pedimos a Deus que continue a abençoar o pastor Paulo em todos os lugares por onde tem passado, para que o ensino da tua palavra, as recomendações através dessa vida preciosa possam chegar aos diversos corações. Obrigado a Deus por esse momento. Pedimos a continuação da capacitação e orientação do Espírito Santo para o culto que logo mais vamos iniciar, de louvor, de adoração somente a Ti. Só Tu és digno de ser louvado e adorado. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Forte abraço a todos.